Pastor Paulo está num compromisso ministerial pela Secretaria de Revitalização, por isso não está presente. O pastor Juninho também recebeu um convite para ministrar a palavra na IPI Ebenezer, aqui em Curitiba. Então, por isso que os irmãos não estão vendo os nossos queridos pastores. E coube a mim, trazer a palavra do Senhor nessa manhã. A palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, ela realmente é a palavra de Deus, e quando a gente vive com o Senhor, a gente vê o cumprimento das promessas dele na nossa vida, não é? Sim? Sim. Depois de um louvor desse, a gente fica meio assim, né? Mas agora vem a palavra, né, do Senhor, né? Glória a Deus pela vida do Bruno Garage. O Bruno, ele é sobrinho de uma pastora da IPI, a Zenaide, lá da primeira IPI de Londrina. E o louvor falou muito ao nosso coração, né? E agora nós estamos abertos, continuamos abertos para o agir poderoso do Senhor. Eu vou contar um testemunho para os irmãos e irmãs, e depois que eu terminar de falar, eu queria que você, juntamente comigo, desse uma grande salva de palmas ao Senhor. Conforme está escrito em Isaías 41, verso de número 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Há situações na nossa vida que nós vemos claramente que é a mão do Senhor e que não vem de nós. E é sobre isso também a mensagem. Mas a bênção que eu queria contar para os irmãos, conforme diz aquele hino, né? Conta as bênçãos, dize quantas são, e verá surpresa o quanto Deus já fez. Deus me deu uma bênção muito grande. Os irmãos sabem que eu estou concluindo uma graduação em Direito, termino agora em dezembro. E eu prestei o exame da ordem, né? Da ordem dos advogados. Quem é advogado sabe o quanto é difícil, né? Esse exame tira as nossas forças, tira os neurônios, né? E eu passei, para a glória de Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor, porque Ele é Deus. Mas tudo tem um mas na minha vida. Se eu nunca contei isso para vocês, tudo tem um mas na minha vida, né? Como alguém brincou, né? Agora a pastora, além de ser pastora da palavra de Deus, das leis de Deus, agora também eu sou doutora da lei, né? Como diria as pessoas. Mas tudo tem um mas, né? Na minha vida. Um dia eu conto os outros mas. Mas no sentido assim, de ter algo que aconteceu no meio do caminho. Eu fiz direito, eu comecei a fazer direito quando eu estava terminando o seminário. E eu parei, porque eu vim para Curitiba, né, iniciei um ministério aqui em dezembro de 2004, e a grade não batia, né, a grade da faculdade lá de Londrina. E aquilo me desanimou, eu gostava, entendia que não era o momento do Senhor para mim, né, por estar começando o ministério, e larguei. Contra gosto do pastor Carlos, né? Porque o pastor Carlos sempre nos incentivou a estudar. E eu deixei, passou-se muitos anos. E quando entrou um pouco antes da pandemia, 2018, 2019, o Senhor começou a falar de novo no meu coração: olha, por que você não termina, né? Mas naquele estágio já não dava para terminar, porque eu perdi tudo que eu tinha estudado, né? Eu parei, já estava quase no 3º ano. E então o Senhor começou a trazer aquilo de volta. Mas pastora, você não é feliz sendo pastora? Gente, se você conhecer um pastor que não é feliz no ministério, olhe e fala para ele: meu filho vai fazer outra coisa. Eu sou muito feliz.
os 20 anos de ministério aqui nessa igreja, eu posso dizer que eu sou muito realizada, eu sou muito agraciada, eu sou muito feliz em ser pastora, e é para isso que eu nasci. Pastora, mas por que você foi fazer direito, né? Nós temos muitos pastores na nossa igreja, na nossa denominação, que também fizeram direito, alguns atuam, outros não, fizeram outros, sociologia, história, psicologia. Aliás, hoje o que tem de pastor fazendo psicanálise, psicologia, né? E usam isso para a glória de Deus, né? Então, quando foi em 2020, com a pandemia, entrou os cursos online, lembra? Que todos os cursos estavam online. Falei, puxa, minha chance, porque só de pensar em ter que ir para a faculdade, para mim era um empecilho muito grande. Por quê? Pastora, tempo de pandemia, filho em casa, né? Não é fácil. Mas eu falei assim, poxa, né? Vou tentar, né? E o conselho me abençoou, disse que eu poderia estudar, e eu comecei a estudar. Voltou a pandemia, voltou o normal, né, da nossa vida, e eu falei, puxa, vai ser um grande desafio, porque agora voltando à igreja e todas as coisas. Mas Deus multiplicou o tempo, né? Eu converso com algumas pessoas, falam assim, puxa, como é que você consegue, né, conciliar, né, casa, filho, faculdade, tudo? É Deus, sempre Deus. Bom, quando foi agora, eu prestei o exame da ordem, são 2 fases, a primeira fase e a segunda fase. E quando eu peguei aquela prova, eu tinha feito a minha parte, eu tinha estudado muito, né? E falei, Senhor, eu só estou aqui porque o Senhor me abriu as portas, né? Essa prova é tua, eu vou fazer, mas se não for para passar, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Estou tranquila. Passei a primeira fase, fui para a segunda fase. A segunda fase é a mesma coisa. Na hora de pegar a prova, eu coloquei as minhas mãos na prova e eu pedi, Senhor, aqui está essa prova, eu também novamente consagro ao Senhor essa prova. E a segunda fase é a fase mais difícil, que é a peça processual, né? E eu não trabalho na área, né? Para mim era um desafio muito grande. Bom, saiu o resultado. Aí vem o mas, né? Por quê? Porque na área que eu tinha escolhido, eles colocaram uma peça inédita, que nunca tinha caído no exame da ordem. Eu falei, puxa Deus, muito obrigada, né? Bem na minha vez, nunca caiu essa peça processual. Então, eu falei, Senhor, Tu sabes, né, de todas as coisas. Teve um grande movimento no Brasil por causa daquela peça, né? Se ia ser anulada, se não ia, se ia aceitar outras. Foi uma novela brasileira imensa. Foram 2 meses de espera. E eu entreguei nas mãos de Deus. Falei, Senhor, não estou preocupada. Por quê? Porque o Senhor começou a me lembrar que quando eu estava fazendo aquela prova, eu falei assim, porque eu faço a prova junto com Deus, né? Aqui fica uma dica aí para os estudantes, né? Não faço a prova sozinho, faço com Deus, e eu vou conversando com Deus no meu pensamento. E vou orando, e falei assim, Senhor, eu acho que não é isso, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando eu fazer. E fui fazendo, e sabe quando você está naquela negativa? Eu fui fazendo a prova, fui fazendo assim com a cabeça, não é isso, não é isso. E o Espírito Santo do Senhor falava, você já passou. Falei, capaz. E fui fazendo, né? Fui fazendo o que vinha ali. E quando deu todo esse rebuliço, eu falei assim, puxa Senhor, mas o Senhor falou que eu tinha passado, que eu estava certa. Como que não vão aceitar essa peça que eu fiz? Mas, se não der, tudo bem, porque eu entreguei nas mãos de Deus. E não vou ficar frustrada, nem triste por conta disso. Quando foi agora, dia 6 de agosto, aliás, nesse meio tempo, eles falaram assim, olha, o pessoal que fez nessa disciplina vai ter que esperar mais um pouco, porque nós vamos reconsiderar. Olha só, né? A instituição falar que é reconsiderar, nunca aconteceu isso na história dessa instituição. E aí eu falei, puxa, eu acho que é o Senhor. E o Senhor me trouxe na minha mente, no meu coração, Deus abrindo o mar vermelho. E para minha família, para as pessoas que sabiam, né, que eu tinha prestado, eu falei assim, gente, é Deus abrindo o mar vermelho. Eu acredito que Deus vai me dar uma resposta muito boa.
Dia 6 de agosto agora, saiu o segundo resultado, né? E aí a hora que eu fui abrir, falei, Senhor, eu não vou ficar chateada se eu não passar, tudo bem, vida que segue, né? E aí vi o meu nome lá. E na hora que eu vi o meu nome, eu me lembrei exatamente desse texto. Para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Por que eu estou falando isso? Porque Deus poderia ter falado não, mas Deus disse sim, né? Deus reverteu toda uma história que poderia ter dado errado, né? Para me abençoar e abençoar tantos outros. Um detalhe para finalizar o testemunho é que muitas pessoas, mesmo tendo feito o que eu fiz, não tiveram suas peças corrigidas. É a mão do Senhor ou não é? Sim. Eu fico triste por aqueles que fizeram a mesma coisa que eu e não passaram? Fico, né? Mas eu não posso deixar de contar essa grande bênção do Senhor. E com isso, adentrando esse sermão, eu quero dizer para você que quando a gente vive a vontade de Deus, que quando a gente espera em Deus, que quando a gente confia em Deus, nós não vivemos frustrados, porque descansamos na vontade soberana de Deus. Ele reverte o mal em bem, assim diz a sua palavra. Ele move céus e terra. E quando Ele faz isso, nós não podemos nos vangloriar. Nós precisamos olhar e ver. A mão de Deus fez isso. Você consegue olhar para a sua vida, para os detalhes da sua vida e ver a mão de Deus agindo? Nas coisas boas, mas também nas coisas ruins? Porque a nossa tendência é ver a mão de Deus nas coisas boas, não é verdade? E eu tenho certeza que em muitos momentos você fala assim, olha, se Deus quiser, né? Mas lá no fundo você fica assim, ai, tomara que Ele queira, né? Tomara que Ele queira. Abra sua Bíblia comigo e a gente vai falar sobre os planos de Deus. Aquilo que Deus faz, aquilo que a mão do Senhor faz. Tiago 4, versos 13 a 15, diz assim. Tiago 4, 13 a 15. Escutem, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos por um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mal. Principalmente o verso de número 15. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quantas vezes a gente organiza a nossa vida inteira, né? Fazemos planos ao longo da vida, fazemos planos para aqueles que estão ao nosso lado, e isso não é errado. O Senhor deixa que a gente faça sim planos, né, negócios, mas o que Tiago vem a nos orientar nessa manhã é: vocês não sabem de nada, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Vocês estão fazendo os planos de vocês, esquecendo do principal, daquele que tem o controle da vida de vocês. É como se ele dissesse assim, você está planejando aí, mas você está esquecendo daquele que é maior sobre a sua vida, daquele que é Senhor da sua vida, que é Deus. A carta de Tiago, falando rapidamente, ela é muito prática, ela é escrita a cristãos que estavam enfrentando provações naquele momento, estavam dispersos. Em Tiago 1 você vai ver isso, e o capítulo 4 ele vai tratar da soberba e da necessidade de nos sujeitarmos
completamente a Deus e toda a nossa vida. O verso de número 1 a 10 desse capítulo, ele vai falar das guerras, das contendas que nascem dos desejos humanos e convoca então ao arrependimento, né? Ele vai falar sobre não julgar o próximo e até parece um pouco, esses versículos de 13 a 16, parece até um pouco desconexo, né, da carta de Tiago. Mas a verdade é que aqui está falando sobre a arrogância espiritual, da nossa carnalidade, do nosso jeito muitas vezes de viver sem a presença, sem a bênção de Deus. Então ele inicia o verso 13 dizendo: olha, ouçam bem agora, vejam, prestem atenção. E o Senhor nessa manhã vem chamar a minha e a sua atenção sobre os seus planos, sobre os ciclos da sua vida. Ao longo desses anos de ministério pastoral, a gente atende muita gente que crê em Deus, muita gente que é da igreja, muita gente que não é da igreja, e muitas vezes vem pedir orientação, aconselhamento. Eu diria hoje para os irmãos que a minha agenda pastoral, 60% é aconselhamento pastoral. Porque as pessoas estão em busca de uma direção, de uma oração, de uma orientação para as suas vidas. E quando as coisas não saem conforme o nosso esperado, a nossa tendência é nos sentirmos ansiosos e até mesmo frustrados e decepcionados com Deus. Há muita gente que hoje culpa Deus porque os seus planos não deram certo. Há muita gente que questiona a sua própria atuação, o seu cristianismo, do porquê que Deus não abençoou. E nós vamos aprender nessa carta, e Tiago vai nos ensinar que quando nós vivemos pela vontade de Deus, quando nós falamos se Deus quiser, Ele revela que os nossos planos são limitados. Os nossos planos são limitados. O texto fala: hoje ou amanhã iremos, mas quem sabe o amanhã é o Senhor. Quem tem o controle da nossa vida é o Senhor. Mas a verdade é que nós nunca achamos que nós somos limitados. Nós nunca achamos que nós somos limitados. E algumas coisas, quando não deu certo, é o Senhor mostrando que há limitações sim em nós. O avanço da ciência, o avanço da tecnologia, o acesso aos materiais de conhecimento, muitas vezes nos vendem essa ilusão de que nós somos ilimitados. Mas a verdade é que nós não somos. Nós sempre achamos que nós mandamos na nossa vida. Quando nós olhamos uma criança, ela está em fase de crescimento, ela quer independência, ela quer autonomia, ela quer decidir as coisas por ela mesma. E como que nós falamos para os nossos filhos? Ei, você é meu filho, você é minha filha. Quem sabe da sua vida e quem direciona a sua vida sou eu. Né? Às vezes a gente não quer falar de uma forma tão brusca, né? Porque pode parecer até mesmo que nós estamos sendo grossos, né? Sou eu que mando na sua vida, né? Mas é isso, porque eles estão debaixo da nossa responsabilidade. Então o querer deles é limitado ao nosso consentimento. E assim também a nossa vida diante de Deus. Se somos filhos e filhas do Senhor, Ele sabe o que é melhor. E nós precisamos entender que podemos sim planejar, mas como diz Provérbios, a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós sempre achamos que mandamos na nossa vida, mas o Senhor vem e fala: eu sei os planos que eu tenho para você. Quantos de nós fazemos planos como eu fiz, né? Tive que parar, voltar, no final deu certo, estou terminando. Mas planos de estudo, trabalho, viagens, sem perguntar para Deus: o Senhor quer isso? O Senhor quer isso para a minha vida? Eu trouxe hoje 3 objetos. Nós temos aqui um caderno. E nesse caderno tem muitas linhas. Faz de conta que ele é a sua vida. A gente adora abrir páginas, a gente adora escrever histórias, termos sonhos, termos metas. Mas sabe qual é a verdade?
é que o dono da nossa vida, do caderno da nossa vida, do livro da nossa vida é o Senhor. E quando a gente entende isso, a gente sabe que Ele é Senhor da nossa história. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, mas a verdade é que nós usamos o livre-arbítrio de forma errada. Deus nos deu Ele, mas para que a gente se submetesse à vontade perfeita e agradável do Senhor. Quem segura essa caneta da nossa história é Deus. Ele que escreve os capítulos. Quantas vezes da sua vida você quis escrever a sua história do seu jeito, e você errou, e você precisou apagar e voltar atrás, e até mesmo se arrependeu de coisas que você viveu, porque você não ouviu a Deus, e você não procurou ouvir o que Ele tinha para a sua vida, dizendo: eu sei o jeito que eu faço, e eu vou fazer do jeito que eu quero, como se Deus não existisse. Quando nós deixamos Deus escrever a nossa história, ela nunca é desperdiçada. Não há erro. Esses dias eu vi uma sátira, né? um meme, né? Como dizem hoje, que dizia assim: olha, tem uma frase que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. E a sátira dizia assim: Deus escreve sempre certo, sou eu que entorto as linhas, né? Porque a verdade é isso. Deus é soberano, Ele tem o controle da história, mas muitas vezes a gente quer entortar a linha para fazer do nosso jeito. E acabamos desperdiçando a história linda que o Senhor tem para escrever através das nossas vidas. E é por isso que muitas vezes Deus interrompe os nossos planos, porque Ele tem algo maior do que nós imaginávamos. Quantas vezes algumas situações deram errado na sua vida, você chorou, você se questionou, e ao final Deus fez de uma forma diferente, e você falou assim: Deus, o Senhor foi perfeito. O Senhor fez melhor do que eu imaginava. Planejar a vida, viver a vida sem Deus é arrogância, é autossuficiência. Você não pode servir a Deus vivendo como se Ele não existisse. Augusto Nicodemos é um pastor presbiteriano muito renomado no meio cristão, e ele fala que isso se chama ateísmo cristão. Olha só, a gente falava muito sobre ateísmo das pessoas que não creem em Deus, mas o ateísmo cristão é saber que Deus existe, mas viver como se Ele não existisse e não fizesse parte da sua vida, sem se submeter aos planos de Deus. Nós seríamos felizes. Há tanta gente buscando felicidade, sucesso, mas por conta própria. E às vezes fala, se Deus quiser, como um slogan, como uma fórmula, ou até mesmo como um desencargo de consciência. Mas quando nós realmente submetemos a nossa vida: Senhor, o Senhor quer que eu faça isso? Nós somos felizes, mesmo quando Ele diz não. Porque entendemos que Ele é o Senhor de tudo e é o Senhor das nossas vidas. Segundo lugar, se Deus quiser, revela que a nossa vida é frágil, a nossa vida é passageira. Nós não sabemos o que vai no caderno da nossa vida, mas Deus, Ele sabe tudo e todas as coisas, Ele já sabe. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor saiba. Quando nós falamos se Deus quiser, Ele revela para nós a fragilidade e também como a nossa vida passa. Qual é o lugar que as pessoas mais pensam na sua vida? Qual é o lugar? Qual é o momento que as pessoas pensam na sua vida que ela é passageira e que ela é frágil? Funeral? Não é? Há muitas pessoas que diante de um funeral repensam a sua vida. O que será que eu estou fazendo do meu tempo? O que será que está acontecendo? Será que eu estou levando bem a minha vida? Outro lugar que as pessoas pensam muito na fragilidade e como a sua vida é passageira é no hospital. Nós, pastores, fazemos visita muito nos hospitais. Eu nunca vou me esquecer um dia que eu fui no hospital para visitar uma irmã, e eu fui lá, orei por ela, falei da palavra do Senhor por ela, e quando eu saio do hospital, eu geralmente assim pergunto, né, se a pessoa quer uma oração, mas ela estava dormindo, ela estava com a filha, eu acabei não falando, e a filha falou assim,
você pode fazer uma oração pela minha mãe? Eu falei, posso. Na hora eu pensei assim, ela está dormindo, né? Mas vou fazer, né? Fiz a oração e na hora que eu fiz a oração ela falou, amém. Ela abriu os olhos. Acho que ela continuou de novo com os olhos fechados. E a hora que ela terminei a oração, ela falou amém. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico, ou está internada, um diagnóstico muito difícil, as pessoas começam a pensar na sua vida, no que será o amanhã. Mas aqui Tiago fala, olha, a vida de vocês é como uma neblina, ela logo desaparece. Ou seja, nos lembrando da nossa fragilidade, que a nossa vida é frágil, passageira, que ela se desfaz, que nós não temos o controle tanto assim da nossa vida. Nós pensamos no tempo, quando nós vemos os nossos filhos crescendo. Semana passada eu fazia uma visita para os irmãos nossos aqui, a Júlia e o Pasqueto. E eu tinha deixado a Amanda na escola. E a gente gosta de escutando música e cantando música, né? Nós somos muito animadas, né? Para esse momento. E a hora que eu estava chegando perto da escola, assim, quando virou para ela descer, ela baixou o volume do carro. Aí eu falei, por que você baixou o volume do carro? Ai, nada, assim, vergonha. Eu falei, que coisa, né? Está crescendo, está ficando com vergonha, né? Ficando com vergonha da mãe, né? Eu falei assim, deixa eu dar um beijinho. Não, né? Falei, puxa vida, né? E aí fui para essa visita pensando. Falei, puxa, que saudade, minha filha vai fazer 12 anos, já tem algumas coisas que ela não quer mais que eu faça. Ela já tem algumas coisas que ela já tem vergonha, está crescendo. E ali eu falei, puxa, como o tempo passa rápido. E o Senhor me trouxe esse pensamento, vocês não sabem aproveitar o tempo de vocês. Nós não sabemos aproveitar a nossa vida. E é por isso que Tiago vem hoje nos falar, se Deus quiser, você vai fazer isso, aquilo. Viva hoje para engrandecer o Senhor, viva hoje para se submeter à vontade dEle, para viver aquilo que Ele preparou para você. Mas a verdade é que nós nos tornamos escravos do tempo, do relógio, do celular que apita os compromissos que nós temos. E deixamos de ter tempo para aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a nossa comunhão com Deus, que é a nossa vida familiar, que são as pessoas que a gente ama. E aí quando chega num funeral, ou quando nós somos surpreendidos por notícias más, um diagnóstico mau, a gente começa a querer repensar tudo na nossa vida. Poxa, agora eu vou reunir a família, poxa, agora eu vou buscar mais a Deus, poxa, eu vou dar um jeito de servir melhor ao Senhor, poxa, eu vou dar um jeito de utilizar os meus dons e talentos para o Senhor. Por quê? Porque nos vem a sensação de que o amanhã não vai existir. Mas quando tudo está bem na nossa vida, nós vivemos como senhores e senhoras do nosso destino. E o Senhor vem nessa manhã trabalhar na nossa arrogância, o nosso egoísmo, em parar de viver como se Deus não existisse. Talvez você venha até a igreja, louva, dizima, cultua, faz um bom serviço ao Senhor, mas na sua vida diária você vive os seus planos e você só vem diante de Deus falando, se Deus quiser eu vou conseguir esse emprego, se Deus quiser eu vou conseguir essa bênção na minha vida, como proforma na sua vida. O que você tem feito com o seu tempo, o tempo que Deus tem te dado? Você tem gastado a sua vida com o que passa, com o que não traz nada? Ou você tem vivido bem a sua vida com aquilo que é eterno? Por isso que a palavra do Senhor nos diz em Salmo 90, 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Quando nós deixamos que Deus nos ensine a como viver a vida, nós não vivemos com remorso. É bonito muitas vezes, pode parecer paradoxo, mas quando nós estamos fazendo um funeral, claro que tem sempre aquela sensação, podia ter vivido mais. Mas como é bonito quando nós vemos a gratidão no coração das pessoas. Olha, foi muito bom o momento que eu vivi como marido, ao lado dessa mulher. Foi muito bom o momento que eu vivi como esposa. Nós temos histórias lindas, porque soube administrar bem e soube que o tempo não estava nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. Nós alcançamos um coração sábio, conseguimos discernir a nossa vida, os tempos do Senhor que tem acontecido em nós. Nós vivemos bem, nós vivemos em paz, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor está cheia de exemplos. Eu só quero citar um que está em Lucas 12, 16 a 21, que é o rico insensato. E a palavra fala assim: ele encheu os celeiros, disse: tenho muitos bens, vou descansar, comer e beber. Mas naquela noite Deus disse: louco, hoje pedirão a sua alma. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ser bem-sucedido na sua vida, na sua profissão, e perder a sua alma? Tudo que você fez vai passar. Outro dia eu conversava com meu marido e ele falava assim: vai passar 3, 4 gerações, ninguém nem vai lembrar da gente. Eu falei: misericórdia. Puxa vida, a gente trabalha tanto, a gente trabalha o Senhor, daqui 3 gerações ninguém vai me conhecer, né? A gente tirou aquela foto aqui, né, do conselho, e eu fiquei pensando: um dia meus netos, minha neta vai ver, olha lá a nossa avó, olha lá a nossa bisa lá, né? Tomara que seja assim é a minha oração. O tempo passa. O que importa é nós cuidarmos da nossa alma e do tempo que Deus tem nos dado. Ele é um presente do Senhor para nós. Mas o amanhã pode não existir. Nós cremos no amanhã conforme nós cantamos. Mas às vezes fazemos planejamentos para o amanhã. Em que você tem investido a sua vida? Terceiro e último lugar, se Deus quiser, revela que a nossa confiança, presta atenção, quando nós falamos, se Deus quiser, isso revela que a nossa confiança descansa na vontade soberana de Deus para nós. Tiago diz: ao invés disso, vocês deveriam falar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós descansamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer agora, não significa que Ele não vai fazer. E a chave para uma vida bem-sucedida e que abre a porta para as bênçãos de Deus se chama dependência do Senhor. Eu tenho uma chave aqui, pequenininha. Na minha casa hoje não tem mais chave, né? Eu já contei para vocês que eu já perdi muita chave nessa vida. E o meu marido falou assim: vou colocar uma chave eletrônica, né? Não posso esquecer a senha. Na casa dos meus pais, ele também tem uma fechadura eletrônica, né? Eu achei essa chaveirinha aqui, acho que é até da Amanda, desses negócios de diário, né? E quando eu vou nos meus pais, eu esqueço e coloco a senha da minha casa. E o que acontece? Não abre. Mas tem gente que tem molho de chave. Tem alguém que tem molho de chave aí? Hoje quase ninguém tem. Tem? A Edna tem, muitos tem. Não estavam com vergonha, né? De falar que tem molho de chave, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, que você está correndo lá, você está tentando abrir a porta, você pega a chave errada. E aí você vai tentando uma. Tem uns até que são mais espertos e colocam, né? O meu sogro, ele tem uma chácara e ele coloca lá. São muitas portas e ele coloca chave do não sei o quê. 1, 2, 3, né? Se errou um daqueles números, você não entra de jeito nenhum. Muitas vezes acontece assim na nossa vida. Muitas vezes a gente está tentando acessar portas, bênçãos, lugares com a chave errada. Tentando abrir do nosso jeito, né? Tem aquelas pessoas que ficam nervosas, falando: não entra, né? Quer fazer todo custo entrar. Quantas vezes nós somos assim? A chave para o sucesso de uma vida bem-sucedida, feliz, é buscar a vontade de Deus. Não é só dizer: Senhor, está aqui meus planos, se quiser, abençoa. Não, é se submeter. Nós seríamos mais felizes, mais realizados, se nós buscássemos a chave certa, que é o Senhor. Em oração, pedindo sabedoria, discernimento. Olha, Jesus... Quantas vezes nós encontramos nos evangelhos Jesus pedindo a vontade do Pai? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade.
O Filho de Deus nos ensinou que essa é a chave para viver os sonhos, os planos de Deus e não sofrer. O que o Senhor vem nos ensinar hoje, talvez aí aplicando para a sua vida, é enxergar a sua vida pela ótica de Deus. E quando nós enxergamos e vivemos a vida pela ótica de Deus, nós somos bem-sucedidos. E a vontade de Deus liberta. Quando nós vivemos a nossa vontade, nós não conseguimos, nós nos frustramos. O nosso coração se enche de sentimentos que não são do Senhor. A gente fica remoendo. Fica tentando achar o fio da meada, fica tentando buscar o porquê. O porquê é só olhar para cima, não era da vontade de Deus. Ou não era o momento. A chave representa acesso, direção. E Deus tem as chaves certas para abrir os lugares certos, os planos e os sonhos que são dele. É só você se submeter. Pare de viver como se Deus não existisse. Pare de pegar chaves erradas para ver se isso vai dar certo na sua vida. Não vai. Não vai. Viver sob a dependência de Deus é viver liberto. A nossa vontade escraviza. O nosso egoísmo escraviza. Mas a vontade de Deus nos liberta de frustrações. Apocalipse 3:7 diz: o que ele abre, ninguém fecha. E o que ele fecha, ninguém abre. Há portas, há situações, há momentos, há coisas, há decisões, há planos que nós fazemos que não foram feitos para nós. E viver sobre a vontade, buscando a vontade de Deus, acessando através dessa chave, nós vivemos bem, nós vivemos em paz. Há tantas pessoas que não aceitam certos ciclos na sua vida, porque queriam que tivesse feito daquele jeito. E não era a vontade de Deus. E como é difícil, às vezes, a gente ter que ouvir um não de Deus. Mas o não de Deus nos protege. O não de Deus é porque Ele tem algo muito melhor preparado para nós. Pare de ser egoísta. Pare de ser arrogante. E entregue a sua vida completamente ao Senhor. Antes de tomar uma decisão na sua vida, pergunte: é da tua vontade, Senhor? Antes de fechar um negócio, por mais que seja tentador, Senhor, é da tua vontade? Antes de se associar a alguém, pergunte para Deus: é da sua vontade? Antes de assumir um relacionamento com alguém, pergunte para Deus: é da sua vontade? Antes de desistir, pergunte para Deus: é da sua vontade? Porque não se submeter à vontade de Deus é viver como se Ele não existisse. Mas viver sob a vontade de Deus é a certeza de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida em paz, de uma vida sem remorsos. Puxa, se eu tivesse escutado a Deus, se eu tivesse pedido a bênção dEle antes. Deus estava me dando todos os sinais e eu fui lá e fiz. Peça perdão nessa manhã. O hoje é a sua chance de alinhar os planos de Deus à sua vida. Talvez você tenha vivido até aqui do seu jeito. Mas o Senhor está te desafiando a viver pelo jeito que Ele quer. De forma feliz, de forma sábia e próspera em todos os sentidos. Que você possa orar como Jesus. Seja feita a tua vontade. Eu gosto sempre de usar a ilustração de Maria, mãe de Jesus. Maria era uma jovem, era noiva de José, tinha muitos planos. Você já foi jovem, né? Nós já fomos jovens. Quando a gente quer casar, a gente tem muitos planos.
E veio o anjo e falou assim: olha, Maria, espera aí, olha o mas, né? Você vai ver tudo isso. Mas você foi agraciada. E você vai ser a mãe do Salvador. E Maria, mas como assim? Né? Como vai ser? Coração cheio de medos e temores. Porque quando a gente lê é bonitinho, né? A gente já sabe o final da história, né? Mas se coloca no lugar de Maria, de ter que abrir mão da sua juventude, dos seus planos, de não saber como que aquela gravidez se daria, de não saber se José continuaria com ela. Mas a palavra do Senhor nos diz que Maria disse: eis aqui a tua serva, seja feita conforme a tua vontade. Que você seja como Maria, que você tenha o coração de Maria, de dizer diante da sua vida, dos seus planos: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, seja feita a tua vontade. Eu sei que os meus planos são limitados, eu sei que o meu tempo é escasso e eu quero viver ele para a tua glória. Eu não quero escrever páginas que eu olhe depois e não tenha mais prazer, mas a caneta da minha vida, o caderno da minha vida, o livro da minha vida está nas tuas mãos. Eu não quero ser escravo do tempo, do relógio, dos compromissos que muitas vezes me afastam do Senhor, mas eu quero depender do Senhor, porque essa é a chave de uma vida consagrada diante do Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida, consagre ao Senhor os seus planos, e eles darão certo, porque Ele é Deus. Deixe a resposta última do Senhor sobre a sua vida. Se portas não se abrirem, deixe para lá. Não faça isso do atraso das bênçãos do Senhor para você, mas vá em direção às portas que já estão abertas a você pela palavra de Deus e pela fé no Senhor. Pare de dar murro em ponta de faca. Pare de gastar a sua vida com aquilo que o Senhor não tem planejado para você. A palavra em Provérbios diz que há caminhos que parecem de vida, mas são de morte. Eu não estou querendo assustar ninguém. Eu não estou querendo deixar ninguém preocupado. Eu estou te desafiando pelo poder e pela palavra e na autoridade da palavra do Senhor a entregar a sua vida e a sua história a Deus. Aqui nessa manhã tem muita gente insistindo talvez em coisas erradas, em portas erradas. Tem muita gente se apegando a ciclos que não deram certo. E talvez por isso a sua vida não anda, não deslancha. Tem muita gente vivendo contra o tempo. E Deus está falando, está na hora de parar um pouco. Administra melhor o seu tempo. Tem gente achando que está por cima da carne seca, como diz. Fazendo planos, vivendo como se Deus não existisse. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer e nos exortar: viva a sua vida sob a vontade do Senhor em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas, conforme nós cantamos. Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A nossa vida está nas mãos de um Deus que é vivo, que é verdadeiro e que tem planos maravilhosos para concretizar na sua vida. Amém?